Pessoal, exercício 1, letra C. Então, regra da cadeia, fazer a derivada da função em relação a t. Então, aqui a gente pode, eu quero derivar o z em função do t. Só que o z está escrito em função de x e de y, e o x e y estão em função de t. Então, a primeira forma de fazer, né, é essa aqui. Derivada de z em função do t é a derivada de z em função de x e x em função de t. E a derivada de z em função de t é a derivada de z em função de y e o y em função de t. Derivada de z em função de x, né? Então, aqui tem x, 3 é constante que está multiplicando, repete, derivada de cosseno é menos seno, por isso ficou menos 3 seno de x. Aqui, esse menos eu mantenho. A derivada de seno é cosseno, né? Então, derivada de seno é cosseno. E como aqui não é só o x, é alguma coisa além do x, eu tenho que derivar isso e colocar aqui na frente. Então, a derivada disso aqui, a derivada de x é 1. Como o y é constante que está multiplicando, eu repito, 1 vezes y dá y. Por isso que está aqui, ó. Esse y que está aqui fora é a derivada do que está aqui dentro. Então, esse menos continua aqui. Derivada de seno é cosseno. E a derivada do que está aqui dentro, eu coloquei aqui. Observa que esse aqui, derivada de cosseno, é menos seno. Como aqui é só o x, né, eu estou derivando em relação a x, ó, como aqui é só o x, não precisa derivar essa parte de dentro na frente. Agora, como aqui não é só o x, eu tenho que derivar isso na frente, aí deu y, certo? Derivada de x em função de t. A derivada disso aqui em função de t, eu posso passar o t para cima elevado a menos 1 e fazer a derivada, ou eu posso fazer a regra da divisão. A derivada vai dar menos 1 sobre t ao quadrado. A derivada de 1 sobre t é menos 1 sobre t ao quadrado. Derivada de z em função de y. Aqui não tem y, então a derivada disso em relação a y dá zero. O menos está aqui o menos. Derivada de seno, porque aqui tem y. Derivada de seno dá cosseno. Então, o xy que estava ali continua aqui, ó. Só que como eu estou derivando em relação a y e aqui não só tem o y, eu tenho que derivar essa parte de dentro também. A derivada dessa parte de dentro, o x, como a derivada é em relação a y, o x é constante. E a constante, quando está multiplicando, eu repito. E a derivada de y dá 1. 1 vezes x dá x, aí eu coloquei aqui, ó. Esse x é a derivada do que está aqui dentro. Esse menos é esse menos. E a derivada do seno é o cosseno que está aqui, ó. Derivada de y em função do t. O y é 3t, derivada disso dá 3, certo? Então, eu vou pegar esses valores e vou colocar no lugar de cada um dos termos aqui, ó. Vai ficar assim. Então, isso aqui eu vou trocar por esse termo, está aqui. Derivada de x em relação a t é isso. Derivada de z em relação a y é isso. Derivada de y em relação a t é isso. Né? Multiplicando aqui, não, na verdade, antes de multiplicar, o que eu vou fazer? Onde tem x, eu troco por 1 sobre t. Então, no lugar do x, eu coloquei 1 sobre t. No lugar do x, eu coloquei 1 sobre t. No lugar do y, está aqui, eu coloquei o 3t. Então, onde tem y, eu coloquei 3t. No lugar desse x, 1 sobre t. No lugar desse x, 1 sobre t. No lugar do y, 3 sobre t. Aí ficou assim, ó. Aí eu multiplico, ó, esse termo vezes esse termo vezes esse. Aí, ó, menos vezes menos deu mais. T cancela com t ao quadrado, então fica 3 cosseno sobre t, né? Aqui, ó, quando eu multiplicar esse 3 vem para cá, fica menos 3 cosseno de 3 sobre t. Então, esse vezes esse dá isso, esse vezes esse dá isso, e a multiplicação desses dois dá isso. Esses dois termos são iguais, com sinal trocado, cancela um com o outro, a resposta final vai ser isso aqui, ó. 3 seno de 1 sobre t, t ao quadrado. Então, a resposta é essa. A outra forma de fazer esse exercício é, antes de começar a derivar, substituir o x e o y na expressão pelos valores. Aí ficaria assim, ó. No lugar desse x, coloca 1 sobre t. No lugar desse x, coloca 1 sobre t. No lugar desse y, coloca o 3t. Aqui cancela com t, 3 vezes 1 dá 3, dá isso aqui. A derivada disso aqui em relação a t, aqui é a derivada de z em relação a t, viu? Aqui está errado, aqui é t. Vai ser 3 constante multiplicando, repete. Derivada de cosseno é menos seno. Esse cara que está aqui dentro, eu repito ele. E como eu estou fazendo a derivada em relação a t, aqui ficou errado, mas é um t que estava aqui, né? E aqui dentro não é só t, é 1 sobre t. A derivada disso aqui eu tenho que fazer na frente. Então, deixei ela indicada. A derivada disso está aqui, ó, indicada aqui. Aqui, como não tem t, a derivada disso dá zero, né? Então, aqui vai ficar menos vezes 3 aqui vai ficar menos 3 seno. A derivada de 1 sobre t é menos 1 sobre t ao quadrado.
ou faço pela regra da divisão, ou passo o t elevado a menos 1 para cima. Certo? Então, a derivada de z em relação a t é isso aqui. Né? Se a gente multiplicar esse menos com esse menos, dá mais. Aí fica 3 seno de 1 sobre t sobre menos 1 sobre t ao quadrado, vezes, né, menos 1 sobre t ao quadrado, que vai dar isso aqui. Ó. Então, esse menos vezes esse menos dá mais. Esse 3 seno disso aqui está multiplicando a parte de cima, que é 1. Então, 3 seno vezes 1 dá 3 seno. E o t ao quadrado que está aqui vem para baixo, é o mesmo resultado que a gente tinha encontrado na outra forma de fazer.